dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo e ou assistindo o Bichas de Quinta, o podcast onde eu entrevisto pessoas do espectro bicha toda quinta-feira. E hoje, esqueci de me apresentar, eu sou a Cota Monteiro, prazer. E hoje... e hoje nós temos ela, minha companheira de 3 realities. Todo mundo fala o tanto que eu participo e perco reality, mas por algum motivo ela não tem essa fama. Ah, pois é, menina. É porque eu não chego nem tão longe, né? Mas ela que é minha companheira de reality, ela que é minha companheira de punheta, minha amiga Saravica. Muito obrigado Rafa Melo, por me não ter sei. aqui, meu bem. Muito obrigado por me ter aqui. Ai, veio aí, né? Oi, gente, tudo bom? Não era collab que eu queria fazer, mas só collab que ela topou. Não, calma, Tudo vamos bem. falar sobre isso depois. Você que tava esperando outra pessoa, vai ter que assistir outro episódio, que hoje sou eu mesma. E a gente veio aqui conversar, vamos ver o que Dona Dakota preparou. Vamos ver. Então vamos primeiro fazer um lá. timeline da nossa relação. Ixi, Porque a vamos. gente começou em Queen Stars Brasil. Foi. Né? Esse trauma, esse foi o primeiro trauma que a gente passou junto. Faz aí, gente, o ranking de traumas. Jesus do céu. Tá, que foi babado, né, menina? Foi. Assim, infelizmente pouquíssima gente assistiu. Felizmente, Mas, né, no assim, caso. É, nesse caso sim. Mas o Queen Stars foi uma grande promessa, né? Acho que nós, enquanto drags do Brasil, brasileiro, a gente esperava bastante. Era uma produção internacional da época, né? Então, assim... Não, era nacional, né? Porque eu acho que foi... Mas o investimento era da HBO Mundo. Ah, sim. O investimento era deles, mas o formato era o formato original. É, era chique. Super original. E Original aí... até demais. Podia ter pego base em outras coisas, né? Podia ter se inspirado em uma coisa que o pessoal Podia. aderiu mais, de repente. E início da pandemia, meio? Foi durante a pandemia e foi o primeiro reality show grande produzido no Brasil. Com a temática drag, né? Foi o primeiro reality show da Big história. Casa dos Artistas e Shaken. Mas foi o primeiro reality show drag, porque a gente sabe, todo mundo queria participar de um reality show. O Brasil Drag. tava tipo, pelo amor de Deus, vamos ter um reality Faz show um No drag. Limite drag, nem que seja, gente. O máximo que tinha era academia de drags, que eu me inscrevi. Se inscreveu? Eu... Não. Não, porque eu não morava aqui em São Paulo na época, então não tinha como. Verdade, difícil. Imagina, ia pegar a condução lá de Porto Alegre pra cá, Verdade. menina. Eu lembro na minha inscrição, eu falei, eu dou um jeito, hein? Eu dou um jeito de ir pra lá. Porque eu moro pelo menos no estado, arranjo uma amiga pra ficar na casa. mais fácil, né? Mais fácil. Mas aí surgiu esse reality show e eu criei muita expectativa. Eu lembro que a gente tinha lá no meu canal, né, que é onde vocês estão, a gente tinha um dinheirinho salvo que a gente nunca gastou. Que era de... acho que 5 mil. Que na época era muito dinheiro pra você, tipo, acumular no YouTube e chegar até 5 mil reais. Lógico. Então a gente torrou tudo em, tipo, looks que eu vou levar. Porque eu vou usar meus menina. looks lá. Não vamos nem falar, assim, pra mim também, acho que foi uma expectativa muito grande depositada. Surgiu com, né, 1000 segredos, aí vai ser um grande reality apresentado por 2 grandes nomes do mundo pop brasileiro e drag, não sei o quê. Fofocas, você tava. Eu tava enlouquecida, Porque eu Buda. lembro das pessoas falando de você, mandando mensagem pras assim, pessoas e tal. Reality drag no Brasil, vamos pesquisar isso aqui. Aí qualquer coisinha vazada eu achava pra ver se valia a pena entrar, né? E você sabia umas pessoas que tinham entrado já, né? Então, porque né, uma mensagem aqui, outra mensagem ali, a gente vai na DM do Insta, mas infelizmente, né, a gente aí apostou muito, não teve muita aderência, na época também, no meio da pandemia, eu lembro que pra gente começar a gravar, a gente ficou muitos dias confinada antes de poder gravar. Foi uma semana, né? A cabeça já em surto, tinha que fazer exame de Covid a cada 2 dias naquele quarto. E é isso, né? Assim, a gente podia levar acho que 3 malas, eu levei 5. Mas é a mesma coisa. Tudo que podia e o que não podia investir, investia. E... enfim, né? É isso. Você que assistiu já sabe como isso acabou. Então... e você que não assistiu... continue assim. Tem outros 2 pra você assistir, olha que bacana. Mas é legal, eu já te acompanhava antes, né? Você já tinha um nome muito conhecido. E só te conhecia pelas redes. E aí foi lá nas gravações que a gente se conheceu. E eu te conhecia também das vezes que você tinha o Faz Cara de Vica. Exatamente. Aí, então, assim, né? O meu canal do YouTube surgiu lá em 2015, um parêntese aqui. E durante uns 2 anos e pouco eu fazia o Faz Cara de Vica, que era ou eu me maquiando ou maquiando outras pessoas, sempre num subtom errado.
Você aí que tá assistindo pode ir lá conferir. Mas não era o subtom errado, era o subtom da época. Era o que porque tinha. naquela época todo mundo era amarela. Exatamente. Todo mundo era amarelo. E aí, nessa época, enfim, o meu canal do YouTube rendia bastante e tal. Aí depois dei uma parada, investi só no Insta. O canal ainda tá aí. De vez em quando rolam uns vlogs por lá. Agora, com essa mudança pra São Paulo, vai rolar mais. Mas te conhecia por lá. E aí, pessoalmente, quando a gente se conheceu, foi muito legal, assim, porque eu me sentia, ainda sinto às vezes, o Chico Bento no shopping, entendeu? Então, assim, eu vinha lá do Sul, e aí eu tava com pessoas que, assim, eu admirava muito e tinha que fingir costume. Sim. Então, assim, do lado tinha a Dakota, de repente conhecia o Sasha Zimmer, aí também a Pablo apresentando, e a gente assim, é colega de trabalho, mas no meu coração eu tava assim... Era muita ansiedade. E também, que eu não sei você, mas tipo, eles falaram, é um reality show de drag que canta, e ponto. Não falaram pra gente que era, tipo, música pop. Então eu me inscrevi cantando música de musical, cantando Chicago, e cantando Belchior. Belchior, nosso querido que tá aqui na produção. Uma honra estar aqui com ele, viu, gente? Beijo. Bom, Obrigada, tá Belchior. Belchior. Tá ali, ó, mexendo no OBS pra nós. Ai, que delícia, como mexe bem, hein? Ele mexe gostoso. Aí, Belchior faz sucesso com os convidados. Mas aí chegou lá, era pra fazer um trio de música. Nunca foi meu objetivo, tipo, ser cantora, sabe? E era um trio de música pop, então pra mim já não cabia de jeito nenhum. Só que na hora que você tá lá, você fica, mano, eu vou falar, não, eu vou embora? Tipo, ai, não é isso que eu quero, não. Beijo. É tipo a maior oportunidade da vida até então. Então, e eu acho que é isso, assim, né? Tiveram muitas informações que a gente foi descobrindo conforme o contrato chegava pra gente já no quarto do confinamento. Exatamente. Então, quando o contrato chegou no quarto do confinamento e dizia que era um trio de música pop. Primeiro que quando foi um trio, eu lembro que já rolou um... Ih, não vim aqui pra formar trio. Exato, porque na nossa temporada, a única temporada, tinha o Wes que fazia dupla com a Greg. E já tinha acabado a dupla já também. Já tinha acabado a dupla, tipo, vamos seguir carreira solo. Aí, vamos fazer um trio? E aí, assim, a mesma coisa pra mim, né? Tipo assim, drags que cantam. Drags que cantam é uma coisa, drag cantora né? Cantoras que se montam é outra. Exatamente, porque assim, drags que cantam é assim, você tá lá fazendo sua performance, cantou um minutinho de uma coisinha, se divertiu. Um karaokê. Exatamente. Sabe, faz um Mas rolezinho. aí lá era assim, você que alcança um si bemol, um sol maior, seja lá o que é isso. Nossa, e pra mim era muito injusto, assim. Eu tava lá no meio das pessoas, tipo assim, gente, a Wes, puta que pariu. A Kata Matai, tipo, as pessoas com, tipo... E a própria Diego, né? A Red, Diego. Enfim, as vencedoras, só que... Com carreiras musicais já, sabe? Não, e com carreiras e com conhecimento, embasamento, escola, né? Muito diferente da gente. E a gente assim, olha, eu colo minha sobrancelha com cola bastante, tu raspa. Literalmente. Mas assim, eu sinto que foi apesar da repercussão, né, que eu sinto que assim, a gente depositou muita coisa nisso, e enfim, não teve tanta aderência, foi todo um contexto complicado, mas foi uma experiência muito legal. Você é muito polida, né, Sara? Você é muito polida. Não mas eu lembro que assim, a gente passava por coisas, tipo assim, cara, eu nunca tinha feito uma aula com fonoaudióloga, sabe? E aí aplicava aquele laser na nossa garganta, que depois a gente falava um ai, saiu um ai bonito, assim, eu ficava assim, gente, que loucura é isso? Muito esquisito. Felizmente a participação, né, me deu direito a 2 aulas, depois eu fui embora, mas isso eu acho muito legal, claro. Foi um caos, né? Toda vez que a gente encontra uma outra ex com Stars, tem aquela coisa assim, tipo, a gente passou por isso. É que as pessoas não falam sobre cada reality que você participa, você sai com um trauma diferente. Você nunca sai sem trauma, é um trauma diferente. É babado. Mas é isso, assim, fora que eu acho que a gente se conheceu, conheci a Mercedes, conheci a Aimee, conheci a Luca, conheci várias drags que hoje em dia conseguiram, né, assim, firmar o trabalho delas e... que se talvez não tivesse sido com Stars, não teria tido contato com elas. E é uma coisa que as pessoas não imaginam, assim, tipo, qualquer coisa que você participa de audiovisual, qualquer coisa que tenha o mínimo de visibilidade, já bota você na boca do povo sem você imaginar, assim. Você não imagina. Porque eu participei do TNT Drag, que é um reality de YouTube, né? Que a Desi Rebeck e o Felipe Politano produziram na época da pandemia, durante a pandemia, cada um dentro da sua casa. E foi tipo assim, é um projeto aqui do YouTube que a gente tá fazendo. Só que na hora que você vê, tem muita gente do TNT Drag que chegou em Drag Race, que chegou em lugares gigantescos, porque as pessoas viram e, tipo, conheceram o nosso trabalho, né? Eu sinto que nós gays do Brasil, o pessoal LGBTQIAPN+, brasileiro, ele consome muito conteúdo multimídia mesmo, drag, inclusive, tipo assim, Drag Race Holanda. O pessoal vai assistir.
sabe? Sim. Então isso é muito legal, porque na nossa cabeça, às vezes, é uma coisinha. Mas como o pessoal vai atrás, mesmo que seja pra depois não ir mais, vai uma vez ou depois não vai mais, mas o pessoal vai atrás pra descobrir. E isso é legal, porque traz essa visibilidade, né? Sim, querendo ou não, a gente tem o público brasileiro, ele é muito gentil com o pessoal lá de fora, mas com o pessoal aqui de dentro também, sabe? Tem comunidades de pessoas que seguem as drags, por menor que sejam, e apoiam mesmo, assim, não é muita gente, mas apoiam as drags locais mesmo, assim, eu acho isso muito fofo, muito legal. Apoia a gente, gente. Apoia nós. Fica à vontade aí, viu? A gente é tão legal. E aí sobrevivemos ao Queen Stars. Depois sobrevivemos o Queen Stars, chegamos ao Corrida das Blogueiras 4, Foi. que foi, pra mim, foi tudo. Vamos deixar assim. Então, mas pra mim foi muito especial. Primeiro, o Corrida 4 foi uma experiência bem difícil, né? Assim, psicologicamente falando e tudo mais. Mas eu me lembro, e eu já falei isso outras vezes pra ti, que quando a porta abriu e eu te vi, eu me senti confortado, sabe? Que tinha uma Porque eu falei, pessoa que eu conhecia. porque assim, é uma competição, mas é sempre legal ter pessoas com quem tem afinidade, ou tipo assim, éramos as drags, Sim. né? Então, alguns perrengues eram semelhantes, né? O aperto de figurino, a peruca, como é que eu vou fazer um desafio de maquiagem se eu tô montado, tudo isso. Então isso foi muito legal, assim. E apesar de muitas coisas não irem ao ar, eu sinto que a gente tinha uma boa sintonia desde essa época. Tinha muita coisa que a gente trocava, e isso era muito, muito legal, assim. E, bom, o pós também, né? Todo o pós, muita coisa que... Aquele ditado brega, só quem vive sabe. Mas cria, tipo, uma afinidade que é difícil de explicar. Sim. Porque mesmo quando não se firma uma amizade, tipo, tem outros participantes que a gente não firma amizade e tal. Mas, eventualmente, quando encontra, vocês passaram por aquilo. Sim, tem e esse... aí tem uma... É a conexão de trauma junto, assim. É Exatamente. tipo irmão, assim. Você e sua irmã, vocês foram criados pela mesma pessoa, então vocês têm os mesmos traumas. Apanharam junto? Apanharam junto, Sabe meu como problema de dói. autoestima. Então a gente tem essa relação. E você sempre foi uma pessoa muito companheira. Acho que as pessoas têm essa visão de você, que você é arrogante, que você é uma pessoa ruim, etc. É o que chega pra mim. Olha que bacana. Obrigado, gente. Comenta aqui embaixo arrogante pra mim. Mas até porque você é muito polida, assim, você é muito educada. E Obrigado. Mas você é o total oposto, que tipo, eu falo bosta, depois eu dito fora, e você presta muita atenção no que você fala pra não ser interpretado de forma errada. Então acho que as pessoas acham que você é produzida, que você é falsa, que você não é tão real. Só que você é uma pessoa muito gentil de verdade, que tenta ser amiga de verdade das pessoas, assim. Então, tipo, você, acho que foi que é uma cultura aqui de São Paulo, é a cultura do VIP. Tipo, você pode ter amiga onde você tiver, de anos e anos, mas essa amiga, ela não vai pagar pra ir ver um show seu, sabe? Essa amiga, ela só vai se você der um VIP pra ela. E você, tipo, acho que é uma das únicas pessoas, tipo, ou a única pessoa que pagou pra ir ver o Rei Lear. Sabe? Eu desci lá pra cumprimentar a plateia e você tava lá, eu fiquei, mentira, não, jura? E pra mim é uma coisa que significa muito, sabe? Ai, que lindo. E pra além de tudo, que nos bastidores, se alguém passa mal, se acontece alguma coisa, você sempre era a pessoa que ia confortar as pessoas, sabe? Eu fico muito feliz de tu compartilhar isso, muito obrigado. Eu sinto que no Corrida 4, eu passei muito por isso, por as pessoas acharem que eu era extremamente calculado. Eu acho que tem duas coisas aí, né? O fato de que eu não nasci no Rio Grande do Sul, mas eu cresci no Sul, e aí as pessoas têm uma visão assim, tipo assim, os sulistas. E isso, querendo ou não, persegue um pouco. E eu sinto que, aí agora, até falando assim, da linguagem mesmo, eu sinto que lá no Sul, as nossas frases são maiores, a gente tem uma preocupação um pouco mais de deixar as coisas mais... E as pessoas veem isso como ensaiado. Então, eu concordo um pouco com a visão de algumas pessoas, porque quando eu assisto, eu penso assim, nossa, realmente, tem momentos que parece que eu sou muito pouco espontâneo. Mas aí, além disso, tem o fato da faculdade, né? Então, tipo assim... as pessoas aí que me acompanham mais de perto sabem, eu me formei em publicidade e propaganda, e aí eu fui atendimento por anos. Sim. E atendimento dentro de uma agência é o cargo que você tem que ser o mais polido possível, porque é a pessoa que ouve todo o caos que está acontecendo dentro da agência e põe isso em flores pro cliente, e é a pessoa que ouve toda a reclamação do cliente e põe isso em flores para dentro da agência. Então, a gente, tipo assim, a gente tem que escrever o e-mail mais redondinho possível, tem que xingar o cliente parecendo que é um elogio. A linguagem corporativa. E daí, 7 anos sendo atendimento,
E aí era isso, ia apresentar campanha pro cliente com ódio no coração, mas tinha que sorrir. Então acho que essas duas coisas somaram o pessoal achar Sim. que eu era pouco espontâneo, assim. Mas eu acho também que existe agora vamos filosofar. Ei. Agora vamos falar de vida pessoal. Venha. É que eu acho que existe uma coisa também de ser um homem gay. Sabe, você ser um homem gay, você ter que navegar pelos lugares, eu acho que tem um viés de medo de não pertencer a esse lugar. Sim. Medo de sofrer represália, medo de perder trabalho, medo de ser achincalhado, sabe? De virar chacota. Então, muitas vezes, a gente acaba assumindo uma certa postura muito mais cuidadosa para conseguir pertencer àquele lugar e, né? A gente tem essa necessidade de se enturmar, que algumas pessoas acabam lidando de outra forma. O meu jeito de me enfiar na sociedade, o meu jeito de caber dentro dos lugares é com humor. Porque quando você consegue fazer as pessoas irem, você desarma elas e consegue chegar mais perto. Mas, ao mesmo tempo, esse pilar de ser uma pessoa que se comunica muito bem, de forma muito clara, é uma coisa que tu também tem muito, assim. E, assim, uma coisa é a gente conversando, tomando um drink num lugar fechado. Outra coisa é quando a gente tá em público e quando a gente tem que comunicar uma coisa. Então, assim, é claro que são formas muito diferentes e as minhas participações no Corrida me ensinaram a me expressar ainda de uma forma clara, mas mais descontraída, mais divertida e tal. Sim. Mas é uma característica muito forte que tu também tem e é por causa exatamente disso, né? A gente sabe como a gente é e sabe que às vezes aquele jeito em alguns lugares as pessoas vão... Então a gente fica meio que se molda aqui, se molda ali, pra poder ficar ali um pouquinho mais. É que eu ainda tenho um outro recorte, que é de se uma pessoa trans, se uma pessoa negra, etc., que é o medo de parecer rude. Então essa coisa do humor, de ser muito simpática, etc., é para as pessoas não terem medo de mim. Porque se você fala de um jeito mais assertivo, as pessoas já acham que você vai agredir ela alguma coisa, né? sabe? Então, tipo, até uma coisa que é muito minha, que é a risada fora de contexto. Sim. A risada fora de contexto, a risada de ansiedade. Que ela vem como um alívio, entendeu? É tipo, terminei de falar uma frase, Aham. Só que aí, tipo, essa risada de nervosismo pra conseguir dar uma aliviada nas coisas, que as pessoas ficam desconfortáveis. Dakota, você tá rindo muito, você ri demais, você tá forçando risada. Mas é um jeito de conseguir sobreviver. Sim, dentro do de espaço. suavizar também, porque... Quanto mais nervoso eu tô, mais risada eu dou. Não, e antes as pessoas pensarem, sei lá, nossa, como a Dakota dá risada, do que pensarem, nossa, a Dakota foi uma grossa. Né? E a gente tem algumas formas da gente se defender de coisas que dentro a gente sabe que são inseguranças nossas, né? Então, assim, eu sei que se eu for assim, já é uma ponta solta que alguém pode pegar ali. Então, eu já me protejo daqui, protejo dali. Mas acho que uma das principais lições mesmo foi aprender a ser um pouco mais espontâneo. Né? Então é isso. Falou, é muito polido. Eu acho que a forma que eu construo o raciocínio por conta desses dois backgrounds aí, ela continua a mesma. Mas hoje em dia eu sei que eu posso falar de um jeito um pouco mais escrachado, posso largar uma gíria, posso dar uma risada, posso fazer uma coisa assim, que eu ainda vou estar comunicando direito, mas as pessoas conseguem se conectar melhor. Sim, mas também é uma polidez também, que vem da publicidade, com certeza, que é, não vou falar coisa polêmica, não vou falar mal das coisas que eu fiz, não vou me colocar em maus lençóis, que pode dar problema pra marca, pode sujar minha imagem, pode... Tem uma cláusula de contrato. Sempre. Sempre tem uma cláusula de contrato que pode surgir do nada no WhatsApp. Crescer sem polêmica é difícil, menino. Não, então vamos falar de polêmica. Vamos falar de polêmica. Então vou até tirar a jaqueta. Vamos falar da jaqueta. Não, então vamos deixar a jaqueta por enquanto, depois a gente fala. Então, Depois eu fala vim da uniformizado, né? Porque afinal de contas, né, a gente tem aí o Corrida, essa jaqueta que gerou polêmica alguns meses atrás. E achei que valia trazer ela nesse momento com a gente. Mas beleza, no Corrida, na 4ª temporada, pra mim, assim, dentro do Corrida, eu me diverti muito na 4ª temporada. Me diverti demais, assim, e deu ótimos resultados. Depois eu fiquei um pouco balançado com algumas coisas que falavam sobre mim. Porque é isso, como com Stars ninguém viu, a gente, né? Protegido. Tava protegido. Então a gente tava vendo o comentário de quem já me seguia e só tava assistindo porque me seguia. Agora o Corrida teve muito comentário, assim, de tipo... Porque qual que é o negócio? Se você me chama de feia, não vai me afetar.
você falar mal do meu trabalho, não vai me afetar. Porque eu tenho a certeza, beleza, eu tenho a certeza da qualidade das coisas que eu faço, meu amor. Porque eu tenho autoestima boa. Exato. Não, bom, Mas essa autoestima eu tenho boa. Agora, quando começaram a falar do meu caráter, quando começaram a falar de mim como pessoa, que eu sou uma pessoa falsa, que eu sou uma pessoa forçada, que eu sou... Aí pegou, sabe? Sim, eu sinto que a mesma coisa eu passei, assim, ter vivido, apesar de não ter parecido pra quem assistiu, ter vivido pra mim foi muito legal, muito legal, é claro. Existia 300 contextos de ansiedade que não era tratado, eu não fazia terapia na época, depois eu vim a descobrir que eu precisava de uma medicação, da qual eu não fazia também uso na época, contextos pessoais, de família, um monte de coisa acontecendo, que durante a competição, aquilo tudo mais o nosso inner saboteur pegou e tal. Mas, de forma geral, a participação da 4ª temporada, pra mim, também foi muito gostosa. Eu sinto que eu me senti inspirado, que eu cresci muito, que eu aprendi muito com os erros, com os tropeços e tal. Mas o bicho pegou na hora de acompanhar a repercussão e começar a assistir, né? E acho que foi quando a gente descobriu que uma coisa era viver, outra coisa era assistir. Exato. E que a audiência, ela não exatamente vai ser sempre assim, ai, nossa, amei, adorei. E quando eles não são assim, eles realmente... são cruéis. Uma coisa que não dá pra assistir o episódio com os comentários ao vivo. Não dá. Não tem como. Não dá. É impossível. Porque além de as pessoas serem assim, os comentários passam correndo. E como eles passam correndo, as pessoas querem que os comentários delas sejam vistos. Elas repetem. Então elas repetem inúmeras vezes. Que foi que falaram? Que eu era, tipo, cotada na temporada. E na 4ª temporada começaram esse negócio assim, Dakota é igual a Paloma Barbizinha, Dakota Paloma Barbizinha, Dakota Paloma Barbizinha, Dakota Paloma Barbizinha. E foram assim, eu vi esse negócio subindo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou fechar isso, não vou mais. Eu nem assisti ao vivo. Assim, eu lembro que a experiência de assistir o Corrida 4, ela foi se transformando muito rapidamente, né? Eu sinto que a nossa estreia no cinema foi, tipo assim, viver um sonho. Sim. E eu tava assim, tipo, walking on air, sabe? Eu lembro que lá na festa pós-estreia, tipo, eu comecei a chorar de emoção, meu Deus. Tantos anos trabalhando pra ter esse reconhecimento. E assim, 2 semanas depois, já era assim, meu Deus, hoje tem episódio. Já começava a se preparar e aquela ansiedade, aquele medo. Porque é isso, assim, o pessoal, geralmente quem gosta, guarda. E quem não gosta, espalha. Sim. Então, tinha muita gente, lições, né? Muita gente que assistia, gostava, mas ficava quietinho. Adorei hoje, não sei o quê. Agora, quem desgostava, não media esforço para que a gente visse. Então, era menção em tudo que é rede. Era... A pessoa marcar pra te xingar é babá? E marcava, pra que né? marcar, mona? Oxi. E aí, o pessoal também, né, às vezes vinha no nosso post, né? Então, assim, a gente, né, são instruções da produção, que a gente posta a foto do look do dia, assim que o episódio sai. Aí, assim, acabava o episódio, se o pessoal tinha te odiado naquele dia, o engajamento ia lá em cima, mas não era positivo. E é isso, assim, acho que aprendemos muito já, né? Nessa segunda aí, participação também. Mas o Corrida, ele tem uma... O Corrida, ele tem uma audiência que a gente não imagina que ele tem. Porque, assim, números, ok, mas, assim, eu ainda morava em Porto Alegre, eu fui passar o carnaval em Fortaleza e a pessoa me reconheceu no meio da boate às 3 da manhã em Fortaleza. Sim. Por causa do Corrida. E fiquei assim, uau, sabe? Tipo assim, tava aqui em São Paulo na farmácia comprando remédio, a pessoa assim, ai, eu posso tirar uma foto? Sim. E aí tu pensa assim, nossa... Então é assim que a pessoa famosa se sente? Mas você não imagina. Tipo, eu fui, sei lá, fazer um show em Juiz de Fora. Aí, tipo, a menina que trabalhava no hotel me conhecia, sabe? Eu já fui Eita. Agora, isso aqui é babado. Eu fiquei um tempo sem documento, tava sem RG. E nessa época... Face card. E nessa época, tipo, eu tive que usar a minha carteira de trabalho. Aí minha carteira de trabalho acabou ficando tudo destruída, de tanto que eu, tipo, passava de lá pra cá, troca de bolsa. Aí teve uma vez que a mulher, ela olhou assim, e ela, tipo, eu acho que eu não posso utilizar esse documento. Aí ela foi chamar a gerente dela, só que a gerente dela me conhecia, ela ficou tipo, Dakota, não sei o que lá. Aí a menina, tipo, não sei o que, não pode ir. Tipo assim, ai, querida, menina, my face is my ID. My face is my ID, Yes. mas eu quase perdi o trabalho, mas não perdi, graças ao Corrida das Blogueiras. É isso aí.
Obrigado, Corrida das Blogueiras. Mas é muito louco, porque em qualquer lugar, no shopping, você vai e é uma coisa que assim, eu não posso mais sair desarrumado de casa. Eu sempre saio, mas eu não posso sair desarrumado de casa. Porque sabe aquele negócio do tipo, eu vou descer, eu não tomei banho, não escovei os dentes, nesse dia. Eu vou descer só pra pegar o iFood e voltar. O entregador do iFood vai pedir a selfie. Menina, descobri nesse dia que uma pessoa que era minha fã morava no prédio. Chique. E falou, meu Deus, eu te conheço há tanto tempo. E eu sentindo o cheiro da minha virilha inteira. Tipo assim, tchau. Não vou nem falar que eu não escovei o dente. Tipo assim... Obrigado. Isso é muito legal. Claro, né? Tem o lado bom e o lado ruim disso, mas eu sinto que quando o número se torna uma pessoa, é muito gratificante. Então, assim, a gente trabalha com números, redes sociais, curtidas, views e tal, legal. Mas nada é mais legal do que estar num lugar aleatório e uma pessoa diz assim, nossa, eu acompanho teu trabalho, eu gosto muito, te acompanhei, torci muito. Tu pensa assim, uau. Nossa, então foi pra isso que eu fiz tudo aquilo. Dá tipo, uma valeu a pena. né? Que coloca o pé no chão. E também porque você falou isso das pessoas não expressarem, e as pessoas expressam. Só que o que acontece? A pessoa expressa no Instagram e ela fala, maravilhosa, vários coraçõezinhos, impecável, te amo, perfeita. Aí a pessoa, na hora que ela vai te xingar, ela usa todo o vocabulário dela. Ela é tão criativa. Ela é tão criativa. O que foi? Me mandaram um print, sei lá, de um grupo de Facebook, que pegaram, tipo, um print de um vídeo meu performando, que eu tava usando só uma minha calça arrastão, porque tava muito calor, e viram que a minha virilha é mais escura. E pegaram e colocaram a foto de um sapo marrom específico falando, a perereca dela parece esse sapo. Eu falei, bicho, você é tão criativa. Não, e assim, muita criatividade. A pessoa, ela tem muito tempo livre, né? Muito tempo livre. Ela tem, assim, pra ela fazer, primeiro, pra ela pegar aquele frame, aí ela fazer a sinapse, entendeu? Procurar essa coisa. Não, eu vou achar agora aqui um sapo, tipo assim, gata, vai bater, entendeu? Vai. Não, e eu nunca tinha parado, eu tenho meus problemas de foliculite na perna, mas nunca tinha passado na minha cabeça, tipo assim, amiga, mas eu sinto que isso já é uma qualidade sua. Entendeu? Eu acho que assim, Dakota, sim, foliculite também. Sabe? Você é de casa que tem foliculite, olha aqui. Não, mas bem sucedida com foliculite, tá tudo certo. Tipo, eu tenho a pseudofoliculite nas coxas, tipo, eu tenho insegurança com a foliculite, mas nunca me passou pela cabeça que alguém ia olhar e falar, ih, virilha preta, hein? Mona, que... Não. Jura? E outra? Você que falou, mostra aí sua virilha pra gente. A sua virilha é clarinha, então? Manda na DM aqui a virilha, eu quero ver. Virilha. Quero ver se a tua virilha é bonita, é a virilha da Sabrina Sato? Ah, então não vem, né? Eu nunca passou pela minha cabeça, eu tenho que clarear minha virilha. Nunca passou pela minha cabeça, muita criatividade. Eu sinto que o Corrida 4 começou a fazer com que eu tivesse inseguranças de coisas que eu achava que eram meus pontos fortes. Então, assim, eu achava que eu era um bom comunicador. E aí o Corrida não. As pessoas que assistiam o Corrida e que demonstravam seu desgosto com a minha participação fizeram eu começar a duvidar da minha habilidade de me comunicar bem. Aí eu lembro que depois, né, tiveram alguns episódios bem pontuais de bastante carinho ao contrário do pessoal que assiste. E eu comecei a desenvolver um negócio que eu nem sabia que existia, que chama agorafobia, que é uma fobia de estar nos lugares com muita gente. Então, eu continuei trabalhando depois do Corrida, né, montada, desmontado, ia tocar na boate, ia fazer performance, e eu fazia questão de chegar muito em cima da hora, e assim que eu terminava, eu precisava ir embora. Porque eu perigo de interagir com as pessoas. Porque eu começava a me tremer, eu começava a sentir taquicardia, o coração batendo mais forte, pelo medo de interagir com as pessoas, porque alguém ia lá pessoalmente me falar tudo que falavam nas redes. E aí, assim, foram uns 3 meses de um tratamento mais intenso em relação a isso, pra depois eu começar a conseguir pensar assim, não, eu ainda sei me maquiar, eu ainda sei me comunicar, eu ainda sei performar, porque todas essas coisas começaram a ganhar um volume tão maior do que das coisas que eu achava que poderiam ser positivas, que isso começou a se tornar, tipo, um fantasma, assim, sabe? Então, assim, eu tava lá, quase me preparando, e aí vinha assim, tipo, você é falsa, você puxa o tapete dos outros. E aí, na hora de sair de casa, e aí eu pensava assim, não, agora eu tenho que ir lá, tenho que cumprir essa agenda, mas, tipo, assim que eu puder voltar pra me esconder, eu venho. E aí, depois que esse tratamento, a bendita da terapeuta, né, que no Nova Chance todo mundo falou da terapia, mas depois que isso tudo passou, que eu consegui olhar para a experiência do Corrida diferente.
Porque durante uns 6 meses, eu pensava exatamente isso que a gente falou. Eu vivi uma coisa, mas o que eu assisti, sabe? Então, acho que... a gente já falou sobre isso, nunca adianta muito, mas você que acompanha realities tem um pouco mais de responsabilidade, meu anjo. Tá? A pessoa que tava participando também é uma pessoa. Olha que bacana. Sim. Mas o que o Corrida na 4ª temporada gerou pra mim foi que, tipo, eu apoiava muito a minha autoestima nas coisas que eu sabia fazer, nas minhas habilidades. Porque foi isso que eu comecei a ter respeito das pessoas, sabe? A partir do meu trabalho, desde de pequena, assim. Porque, enfim, eu tava numa escola de teatro particular, então, tipo, eu era uma das poucas pessoas negras dentro daquele espaço, e eu também não tinha muito dinheiro, e eu via as pessoas me olhando torto, assim. E eu via as pessoas mudar esse olhar quando sabiam que eu atuava bem, que eu era uma criança prodígio. Aquilo, sabe? tipo, te validava. Exato. Então, eu apoiei muito a minha autoestima no meu trabalho. E no Corrido, o meu trabalho foi extremamente validado. Extremamente validado. Eu fui a primeira pessoa da história do Corrida a ganhar 3 desafios. Só que mesmo assim as pessoas me detestavam, sabe? Até certo ponto, né? Não sofri tanto hate quanto você, por exemplo. Mas vinha um hate que eu não esperava. Porque eu tinha pra mim que eu era uma pessoa carismática. Eu tinha pra mim que eu era uma pessoa gostável. Então o que o Corrida acabou me gerando de insegurança é tipo... Eu não sou uma pessoa gostável. Vocês não gostam de mim. Sabe? Mesmo se eu chegasse na final... Que merda, né, gente? Mesmo que eu chegasse na final, eu não tinha chances de ganhar, porque as pessoas não iam votar em mim, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça. Então, foi por isso que, inclusive, na 6ª temporada, olha o gancho, na 6ª temporada, eu acabei não fazendo tudo que eu fiz na 4ª temporada. Sim, porque daí aqueles fantasmas estavam ali no momento. Exato. E tem uma questão que não é nem de, tipo... Eu sei que eu sou uma pessoa gostável. Eu não tenho mais essa insegurança. Porém, eu tava querendo me proteger, sabe? Eu tava querendo me proteger do hate, tava querendo proteger minha cabeça. Então, eu comecei a botar na balança, que até a blogueirinha falou no final, por que você não entrou em nenhum barraco? Porque, mona, tipo, o que é mais importante pra mim? Sabe? Vale Sim. a pena eu, tipo, gerar um entretenimento para o público entrando em barraco, sendo que podia acontecer como o que aconteceu com a Hillary? E eu sinto também que, assim, existem contextos onde se o barraco não é contigo, não tem por que tu tá nele. Exato. Porque às vezes acaba sendo pior pra ti. Uhum. Então, assim, eu sinto que toda a trajetória do Corrida 6, em nenhum momento existiu, assim, nossa, a Dakota tá na polêmica, ela tem que se manifestar, ela tem que hablar, não sei o quê, porque não existiu. Exato. Eu Então, acho que assim, lá as pessoas, tipo, gostavam de mim, me respeitavam, então ninguém foi pra cima de mim em momento nenhum. No primeiro episódio do 4ª temporada, o Eric veio me xingar e eu xinguei de volta. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Tá Gente, tentando chamar será, Bi? atenção, Será, tá tentando Bi? fraquinho. Será? Assim, acho que também poder viver um reality uma segunda vez é um privilégio. Sim. No sentido de que quem você conhece aí que participa de um reality depois pode voltar e passar de novo? Porque a primeira vez que a gente passa, realmente é um caos na nossa cabeça. Sim. Da segunda ainda é um caos, mas você já sabe mais ou menos o que esperar. Então, assim, a gente já sabia o formato do programa, claro, tinham muitas coisas diferentes, mas a gente sabia a hora que chegava, quando gravava o depoimento, quanto tempo tinha que esperar, que não podia falar, aquela coisa toda. Então, assim, isso já te deixa num lugar, mas tipo assim, tá, eu só preciso me comportar conforme isso, que as coisas vão fluindo, eu vou conseguir dar tempo na minha cabeça pra focar em outras coisas. Mas isso não significa que se você já participou uma vez, que da segunda tu vai tirar tudo de letra, né? Mas realmente a gente consegue olhar pro que a gente fez e consegue pensar o que a gente pode fazer de diferente. Sim. Então, assim, isso, né, do tipo, os teus fantasmas... foi por causa disso que no Nova Chance, talvez acho que as pessoas elas me aceitaram melhor, porque eu ouvi os meus fantasmas e eu fui pro caminho inverso deles. Então, tudo que falavam do que eu não conseguia entregar, do que eu não fazia, não sei o que, eu fiz a lição de casa, já falei isso em outras entrevistas também, eu fiz a lição de casa pra poder chegar lá e pelo menos assim, bom, disso aqui não vão falar, porque isso aqui eu fui atrás de melhorar, sabe? E é legal, porque traz uma tranquilidade diferente, né? Então, assim, a gente conseguia entender quando que valia a pena falar coisas, o que ia render mais no depoimento do que no lounge. Então, isso também trazia uma maturidade. Sim. Uma maturidade para as gays. Sim. Pra você que assistiu as bonitas lá, entendeu? Teve todo mundo lá. Algumas pessoas não conseguiram lidar com a situação como um todo, mas ainda assim, acho que elas
se deram melhor do que a experiência como um todo da primeira participação, né? Sim. Tipo, o próprio Ego, né? Assim, o Ego era uma pessoa que tinha uma expectativa muito grande, porque ele queria muito pedir pra voltar e tudo mais, e super talentoso, dedicado. E a gente lembra, né, que assim, quando ele foi eliminado, ele obviamente ficou muito triste, mas ele tava grato, contente, feliz. Porque ele falou assim, gente, eu queria viver isso de novo, eu vim, era isso que tinha pra viver, mas tipo, que legal, sabe? E, bom, na primeira vez, né, a gente sabe como é horrível ir embora, né? Eu, sim, Dakota também. Então, eu lembro que quando você foi eliminado, foi um dia punk, assim. Eu lembro que... Enfim, não sei se você quer falar sobre isso. Hoje em dia, olhando pra trás, eu entendo que eu tive uma crise de ansiedade. Lá no momento, porque assim, quem acompanhou o Corrida 4 sabe que teve um momento lá que eu quase peço pra desistir, que o Rafa Dias vem conversar comigo e tal. E na época eu não tinha conhecimento que eu estava passando por uma crise de ansiedade. Então, assim, a gente saiu da gravação, eu comecei a chorar, comecei a me tremer, e eu acessei uma criança, né? Porque eu me lembro de pedir pra produção, eu quero falar com a minha mãe. E aí, assim, hoje em dia, terapeutizado, quando eu olho pra isso, eu penso assim, cara, era uma crise de ansiedade. Sim. Porque quando a gente começa a chorar e pede pela nossa mãe, não tem nada mais instintivo, né? O ser humano com medo, acanhado pedindo pela mãe. E aí, enfim, a gente parou, ficou quase 1 hora até voltar a gravar e tal, aí eu consegui me acalmar e falei que ia aceitar fazer a prova do flop, mesmo sabendo que eu não tinha mais nada pra entregar. E as pessoas viram isso de um jeito assim, tipo assim, ai, não valoriza a oportunidade, não sabe o que tá fazendo lá, não devia nem ter ido. Mas é diferente quando você está lá e você acha que você entregou o seu melhor e percebe que o que tu tinha na cabeça como melhor não te levou a lugar nenhum. E aí realmente tu sente vergonha, tu não quer mais estar ali. Tu fica assim, gente, pra que eu vou me expor ainda mais? Né? Então, aquele dia, né, eu lembro que ficou um clima muito pesado. Depois disso a gente fez a prova também, tu ficou super emocionada, eu lembro e tal. Mas eu sabia, depois daquela crise, que não faria nem sentido eu permanecer. E realmente, assim, se eu permanecesse, eu não teria mais nada pra entregar. Porque o emocional mesmo já tinha ido com Deus, né, menina? Sim. Então, assim, depois daquilo... Não, inclusive, é porque é isso, a reação das pessoas ao que tá acontecendo é muito interessante, mas quando eu falei que eu tava fedendo a fracasso, sabe, quando eu, tipo, tava com vergonha, não queria que as pessoas olhassem pra mim, você lembra, naquele dia eu não comi. Na hora do almoço eu tava e, tipo, não foi nem a crítica dos jurados. Foi depois de ter feito a prova, eu fui ficar sozinha num canto, chorando, durante o almoço todo, não comi nada, porque eu tava profundamente com vergonha de ter feito aquilo que a gente fez, sabe? E, tipo, eu tava tendo uma crise. Não era proporcional ao que tinha acontecido, sabe? A minha cabeça tava muito destruída durante o corrida. E sabe? isso também vai pra um lugar do quanto a gente exige da gente mesmo, né? Sim. Porque, assim, na nossa cabeça, foi uma catástrofe. E aí, depois de um tempo, assim, a gente assiste e pensa assim, até que não tava tão ruim. Pois é. Ou tipo assim, nossa, mas foi isso mesmo? Não, e digo mais, eu não vou me criticar por não ter gritado. Não vou me criticar por não ter adicionado a bagunça. O que eu faço enquanto profissional, se eu vejo que a coisa tá ficando bagunçada e tem um monte de gente falando, eu não vou continuar falando e tentar interrompendo, principalmente que eu tava vendo que algumas pessoas não estavam ouvindo o que a gente tava falando, que a gente tava de apresentadora, então a gente jogou no começo do programa, é o programa de estreia, aí entrava o El e falava, eu assisto toda semana, então tipo, não tá prestando atenção, ou então que a gente tinha combinado uma safe word, né, quando colocar a mão na perna e falar, chique, é porque a pessoa tava falando demais, era pra gente seguir o assunto, a gente fez isso algumas vezes e o assunto não encerrava. Então, tipo, se as pessoas não estão me ouvindo, não tem o que eu fazer, eu vou ficar quieta, sabe? Então, pra mim, eu não fiz nada de errado. Foi uma forma de se proteger também, né? Sim. É a forma que eu ajo profissionalmente. Se e eu meu não anjo, você chegou na final, gata? Você aí gostando ou não daquele dia, ela chegou. E tava belérrima. Aqueles braços pesavam 35 quilos, foi um babado. E o cabelinho era humano, tá? Humano, querido. As pessoas detestaram aquele cabelo, eu fiquei muito puta. Eu amo o lindo evangelista. Ele é tão lindinho. Mas enfim, a gente passou por esses traumas, mas eu acho que na 6ª temporada, pra mim foi um aprendizado. Assim, na 4ª temporada eu aprendi e na 6ª temporada eu coloquei em prática, que é o lidar com o público. Porque você lidar com o público no pós é tão importante
quanto você tá lá fazendo Eu o que você diria tá fazendo. fundamental. Fundamental. Tanto que eu chegava no WhatsApp da Sara e eu dava umas costas e ela falava, Sara, para de responder as pessoas! Porque assim, né, a minha trajetória dessa temporada, ela foi muito uma curva, né? Então, assim, as 3 primeiras semanas, as pessoas seguiam me odiando. Ninguém pediu porque trouxeram essa lixosa e não sei o que, e disso pra baixo. Te manca, lixo. E dói muito, mesmo 2 anos depois, fazendo terapia, o caralho é 4, dói. Sim. Dói, porque é isso, tu se preparou pra uma coisa que tu tava cagado de medo de fazer, e aí as pessoas, elas nem querem te dar a nova chance. Entendeu? Entendeu? E elas já vão te... E quando o jogo começou a virar, que aí eu comecei a entender, tipo, nossa, também pode ser positivo, uau! E aí, enfim, foi... Eu sinto, assim, que o Edu e o Fih falaram algumas vezes pra mim, o Rafa Dias também. Essa virada de jogo que aconteceu na minha participação é uma coisa que pouquíssimas vezes aconteceu, sei lá, olhando pro cenário de reality brasileiro, assim, né? De uma pessoa que saiu muito pouco gostada, e voltou e as pessoas realmente entenderam ou conseguiram. Então, eu também recebo mensagem das pessoas hoje em dia, tipo assim, eu fui reassistir a 4ª temporada e desculpa, sabe? Desculpa, eu mandei hate pra você, te chamei disso, daquele outro, mas nem era tanto assim. Então, às vezes também as coisas estão muito inflamadas pelo momento ali. Sim. Tanto que na 4ª temporada as pessoas brigaram bastante comigo, me xingaram bastante. Mas na hora que chegou a 5ª temporada, começou, faltou uma Dakota. Ai, que ódio. Exatamente. Então, assim, né? Aquela coisa, quem marca a história, amor. É outra coisa. Querida. Mas acabou dando tudo certo. Deu. Você tinha a sua questão com o programa, as pessoas agora gostam de você. Agora tem pessoas que gostam de você. Obrigada, gente. Eu fico feliz que as pessoas realmente elas entenderam o porquê dos meninos terem me dado a nova chance. Porque quando os meninos conversaram comigo, falaram assim, a gente entendeu que na 4ª temporada é quase como se talvez tu não tivesse pronto. E teve que passar por isso pra entender que precisava estar pronto, mas a gente continuou acompanhando, viu que tu continuou trabalhando, que tu não parou, que tu, apesar de tudo. Então, a gente entendeu que merecia essa nova chance e pra que as pessoas também vissem que, apesar de tudo, tu ainda quer que isso dê certo. E isso foi muito especial pra mim, porque é isso, né? Não pretendo voltar para as agências de publicidade. O que eu sei fazer é ser blogueiro, no sentido, tipo assim, cara, a gente gosta de criar conteúdo, de se comunicar, de mostrar o nosso lado artístico, né? Enquanto drag também, mas várias outras coisas. Eu sinto que cada vez mais a gente compartilha o nosso estilo de vida. Então, assim, as pessoas não te acompanham só porque você canta bem, atua bem, é engraçada, performa bem, tudo. Acompanham porque se identificam com o teu estilo de vida, com o teu dia a dia. E isso é muito gostoso, né? Aquela coisa que a gente falou mais cedo do pertencimento. Quando as pessoas começam a te acolher, você se sente pertencente, tipo assim, o ser humano, ele quer pertencer. O ser humano é... Sim, o ser humano é, acima de tudo, um ser social, sabe? E veio aí. Então, o Nova Chance foi muito positivo por isso. Eu fico muito feliz de ter, obviamente, recebido o convite e aceitado. As pessoas acham que aceitei de cara. Não aceitei de cara. Foram 3 sessões de terapia até aceitar. Minha terapeuta puxou. Tá, vamos lá. Lembra que a gente passou por isso? Lembro. Isso aqui eu também lembro. Para com isso. Ela, então, esteja preparado pra passar de novo. E, felizmente, assim, não passei. Acho que as pessoas conseguiram me entender de um outro jeito. E ver também que eu fiz a lição de casa, caralho. Eu podia ser ruinzinha? Agora eu sou menos ruim. Eventualmente eu sou muito boa. Sou menos ruim. Eu era ruimzinha, agora eu sou ruim. Caralho. Eventualmente sou muito boa, entendeu? Eu sou boa pra caramba. E é isso. E agora, pra finalizar, porque já estão apitando aqui. Pra finalizar, quero falar da sua carreira enquanto criadora de conteúdo adulto. Obrigado. Porque... Obrigado pela indicação também no Wanda. Porque eu lembro, inclusive, que, tipo, você me mandou mensagem falando, e eu fiquei muito sentida com isso, que você mandou mensagem falando, olha, eu vou começar a fazer, criar conteúdo adulto, eu não quero que você pense menos de mim, etc. Eu fiquei muito passada com isso, porque eu fiquei tipo, amiga, pelo amor de Deus, por que eu pensaria, sabe, algo assim? Eu até, tipo, se algum dia eu dei a entender que eu julgaria alguém porque faz conteúdo adulto, sabe, me desculpa, porque essa não é a minha realidade, sabe? Eu acho... As pessoas acham que não, mas pra mim, criação de conteúdo adulto é criação de conteúdo
ponto. Existe muito moralismo em cima de E às vezes isso. Até mais de... vai começar as piadocas, mas às vezes é muito mais duro criar um muito mais conteúdo duro. adulto. A gente se fode muito É, mais. gata, é muito dedo no cu e gritaria. Ai, desculpa, vamos voltar a falar sério. Mas eu fiquei passada, porque aparentemente era uma preocupação que você realmente... Porque você é uma pessoa super polida e você tem essas preocupações, mas como que tá sendo pra você? Assim, acho que isso só mostra também o quanto eu tenho apreço por ti. Eu acho que quando eu te escrevi, eu pensei assim, quem são as pessoas próximas de mim que eu queria muito, enfim, ter um ok delas, ou de alguma forma elas saberem. E é aquela história, né? Pra quem aí já conhece, já sabe, meu pai tá num estado de saúde delicado desde bastante tempo aí, faz quase 2 anos. Tinha muita dívida, muita coisa, eu tinha tentado de tudo. A gente sabe que ser drag, ser artista no Brasil não é, nossa, como ganha bem. E aí chegou um momento onde a gente descobriu uma outra dívida e eu falei assim, cara, as pessoas ficam falando que querem ver, então vou entrar nessa. Aí, mais terapia, blá, blá, blá. Mas foi muito surpreendente, porque apesar do medo, do preconceito, do moralismo, todas aquelas coisas que a gente sabe, em uma semana eu tinha conseguido o suficiente para quitar essa dívida do meu pai. E pelos próximos 5 ou 6 meses, todas as dívidas dele, os valores de tratamento e tudo, foi pago com isso. E pra mim isso que importa, Sim, entendeu? Tipo, eu acho que é sempre um caminho difícil. Muita gente te menospreza e tudo mais. Porque não vai procurar um emprego? Isso também é um emprego, também é um trabalho. Não é fácil expor a tua intimidade de uma forma performática. Querendo ou não, sexo é uma coisa muito espontânea e os vídeos nem sempre são espontâneos. Então, assim, são 300 mil camadas. Mas eu tô contente que acho que, apesar de tudo, as pessoas entendem esse meu outro personagem, de certa forma. Porque a gente não é uma pessoa transante o tempo inteiro, a gente não é uma pessoa performática o tempo inteiro, a gente não é drag o tempo inteiro. Eu sou, mas... E as coisas, elas estão dando certo, eu tô contente com isso. Inclusive, hoje que estamos gravando vai sair um ensaio polêmico, vai lá conferir, quando você assistir esse ensaio já vai estar no ar. Que é essa coisa, né? Tipo assim, como um criador do Corrida das Blogueiras foi pra esse ramo. Enfim, né? Temos aí outros nomes, a Barbite, até o Sadraque. Sim, tá aí no mais 18. É uma delícia. Sadracão. Mas é interessante, a gente começa a desmistificar muita coisa e começa também a ver o dinheiro entrar, que é importante, né? Com certeza. Pagar as contas, gata. Então, menina, você que tá assistindo... É porque eu me revolta muito essa questão do tipo, todo mundo assiste pornografia. Todo mundo assiste pornografia. E não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas assistem pornografia. Mas é uma pessoa que assiste pornografia, que fala sobre pornografia, mas desumaniza a pessoa de um jeito, sabe? Porque na hora que você vê que a pessoa tá disposta a consumir pornografia, mas ela acha um absurdo que a pessoa seja recompensada por esse dinheiro. Acha um absurdo você dar dinheiro pra poder ter acesso à intimidade das pessoas. Acha super normal vazar a foto das pessoas que elas estão fazendo mediante pagamento. Mostra o quanto que, tipo, você não considera essas pessoas que criam conteúdo ser humano. Sabe? Você não considera essa pessoa um ser humano e eu acho você uma pessoa ruim, sabe? Eu acho que é importante. Assim como eu falei antes, né? Quem assiste o Corrida ou qualquer outro reality, a pessoa ali por trás é um ser humano. Você acompanha a drag é um ser humano. E os criadores mais 18 também são seres humanos. Então, assim, quando a câmera desliga, são pessoas que têm seus motivos pra estar fazendo aquilo, são pessoas que têm suas inseguranças, suas questões, que talvez não queriam estar ali, mas que é uma forma de conseguir angariar um dinheiro pra uma coisa que é importante pra elas. Então, assim... por trás da câmera existe muito mais do que as pessoas veem. E claro, vender tesão é a principal moeda de troca, né? Mas tem muito isso do que tu falou. É quase como se, assim, a pessoa que eu sinto tesão, ela é um tesão até que ela seja alguém palpável pra mim. Então, assim, nossa, se eu encontrei ela ali na padaria, nossa, ela cria pornografia, ela cria conteúdo. E aí, se ela tá lá intocável, que delícia, sabe? Então, acho que pensa em casa se isso aí faz sentido pra você. Porque pra mim... Nossa, realmente tem esse afastamento da humanidade da pessoa. E acho que até pra pessoa se sentir menos culpada por sentir tesão em outra pessoa, ela afasta isso. Enfim, cristianismos e tal. Amiga, muito obrigado eu que te por ter agradeço. vindo. Gente, voou. Voou Pelo muito. amor de Deus. Ai, 2 comunicadoras, né? Você viu que eu não te cortei? A gente com certeza... Isso é porque eu não fiquei em silêncio, deixei você falando sozinha? Viu só?
Muito obrigado por assistir esse podcast, assistido, ouvido. Não esqueça de apoiar o canal, de seguir eu e a Sara Vica em todas as plataformas, em todas as suas personas. E de comprar minha camiseta. Eu tenho camisetas belíssimas, apesar de ter a nossa perdido. Queen. Apesar de ter perdido várias dessas camisetas que eu tinha de exemplo na minha mala indo pro Rio de Janeiro. Por favor, compra pra eu comprar outra mala. Obrigado por ter assistido, foi incrível estar aqui. Se você gosta do meu trabalho, vai lá. E se você não gosta, também vai. Tchau, tchau. Depende de nós. Quem já foi. Ah, é muito rápido, gente. Olha aqui o cronômetro.